Olá pessoal, tudo bem? Voltamos direto do Show Rural Copavel 2020 para mais um bate-papo Jacto Talks. Dessa vez nós vamos falar de profissionalização no campo. E os nossos convidados, entre os nossos convidados estão o Rafael Arcuri, que é coordenador de treinamentos da Jacto. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado, Mona Lisa. Estamos aqui, espero que a gente consiga ajudar e levar um pouco de informação ou conhecimento para o nosso público que está nos ouvindo aqui, ou nos assistindo, na verdade, né? Com certeza. A Andressa, que é advogada e coordenadora da Caravana do Agro, também é uma das nossas convidadas. Seja muito bem-vinda, Andressa. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Para falar um pouquinho sobre profissionalização no campo, como vocês enxergam os desafios dessa profissionalização no campo? Quais são os principais desafios? Bem, Mona Lisa, acho que vários desafios, as tecnologias que vêm embarcadas na máquina, né, elas resolveram, né, são as automatizações que acontecem, né, então antes a gente tinha bastante tecnologia embarcada em máquinas grandes, hoje as tecnologias estão indo para as máquinas menores, enfim, né, até máquinas portáteis, né. Então, essa parte do desafio, acho que a máquina vai resolver. Acho que o desafio que fica, né, para o agricultor é com a parte de fazer a gestão dessa tecnologia, né, e a gestão da produtividade da máquina, produtividade da lavoura, né. Eu acho que o desafio mudou um pouco de... Antes a gente se preocupava muito como é que eu ia usar o equipamento, mas agora o equipamento ele passa a ser mais automático, né, e deixando... Outro desafio para o agricultor que é a parte de gestão, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem. Você acha que as novas tecnologias... O que você acha, Andressa? Eu estava conversando com o Rafael um pouquinho antes da gente começar e eu até entendi melhor um pouco do desafio na questão da profissionalização voltada para o agricultor, na relação dele com as tecnologias, com tudo de novo que chega, sempre está chegando coisa nova, né? E eu imagino que nessa parte o maior desafio seja a comunicação, o agricultor pegar toda a sabedoria que ele já tem do campo, a experiência que ele já tem com a terra, e aliar essa sabedoria que ele já tem à tecnologia que a empresa desenvolve, a todas as novidades, a inovação que a empresa traz mesmo. Então, eu acho que a potencialização da sabedoria do agricultor, do produtor rural, aliada a essa tecnologia e inovação que a empresa traz, é algo fantástico. A gente sabe, a gente viu nos outros Jacto Talks, como isso aumenta a produtividade, como isso só vem a calhar para o bem do produtor e do consumidor final, né? Então, eu imagino que a comunicação entre empresa e produtor e agricultor seja um desafio grande. E aí o Rafael está aí para superar isso, né, Rafael? Para fazer acontecer. Como as empresas elas têm se posicionado em relação a essa comunicação, Rafael? São de várias formas. Eu acho que a forma mais efetiva que tem acontecido, né, tem sido na forma de treinamento ou capacitação, né, tanto do cliente ou das pessoas que estão lá no campo operando o equipamento, né, e também dos revendedores, né, que estão apoiando esse cliente, estão ajudando ele a escolher a melhor tecnologia e tirar o máximo de proveito dela, né, do equipamento, da tecnologia e usar da melhor forma, né. Isso que eu acho que é o caminho que a gente tem usado para fazer isso, né? Para fazer essa comunicação, esse conhecimento chegar, né, até o agricultor. A gente estava falando também sobre escolas. Você me falou, eu já sabia também que a Jacto tem escolas profissionalizantes, né? Na minha região, eu moro em Apucarana, Paraná, tem uma escola que chama Colégio Agrícola. Eu sei que lá o pessoal vai desde muito novo, é como se fosse uma escola técnica mesmo, aprender as coisas do campo e já, enfim, ficar sabendo de tudo e tudo mais. Só que eu não sei como é essa questão na escola da Jacto. Você pode falar um pouquinho para a gente, Rafael? Sim, hoje existe a fundação, né? A fundação, existe uma parceria entre o meio público, entre a ação pública, na verdade, né, e privado. Então, lá no caso da Jacto, né,
que é uma parceria com a FATEC e Senai que a gente tem, né? E nessa instituição, a parte pública entra com o ensino, na verdade, a parte de ensino, a instituição, né, que é a FATEC e o Senai, e a fundação, que é mantida pela família Nishimura, né, que faz parte da Jacto, ela entra com os recursos, com máquina. A gente faz parte da parceria lá, a Jacto faz parte dessa parceria, né, a gente auxilia com máquinas, auxilia com conhecimentos e parte da capacitação desse público que está lá. Então a gente, além de a gente acabar ajudando também a atender outras instituições, como escolas agrícolas, né, a gente acaba levando esse conhecimento para esse público também. E você acredita, Rafael, que essas escolas elas estão preparadas para atender essa demanda? Existem escolas suficientes no nosso país para isso? E chegam aos produtores o conhecimento dessas escolas? Em termos de quantidade, eu acho que ainda tem, uma barreira para se superar, né? As fronteiras agrícolas cada ano que se passa, vão crescendo, vão expandindo, né? E a escola ou a instituição leva um pouco mais de tempo para chegar até lá e de se desenvolver, né, na região, né? Acho que uma barreira, sim, é a quantidade, isso é uma barreira, né? A gente vê vários movimentos acontecendo para superar essas barreiras, né? Acho que... Porque escola técnica a gente escuta falar pouco, né? A gente estava até conversando sobre isso. Faculdade, engenharia agrônoma, a gente escuta muito, mas escola técnica são poucas, né? O que você acha disso, Andressa? Eu particularmente conhecia uma, porque na minha cidade tem, que é o Colégio Agrícola. E eu sei que tem órgãos públicos, né, que ensinam, tem esse tipo de programação. A escola da Jacto eu fiquei sabendo recente, eu sei que vocês são muito bem organizados e tem um braço social grande na empresa, mas eu não conhecia também. O Andrei da Agrooficial, ele tinha comentado comigo, mas conhecia por cima. Então, eu ouço falar pouco de escola técnica voltado para a parte agrícola mesmo. É mais faculdades e agrônomos, conheço vários, tenho vários amigos aí nessa faculdade. Acho que só complementando um pouquinho, acho que grande parte dessas escolas agrícolas estão muito centralizadas aqui na região sul, né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. Acho que sempre teve uma tradição muito grande em escolas agrícolas, né? A gente tem... Eu não digo parcerias, mas a gente leva um pouco de conhecimento para várias delas, principalmente na região do Paraná e São Paulo. Acho que são onde que a gente tem uma maior concentração dessas escolas, né? E o que eu acho bacana dessa questão do campo, do agro no geral, a gente está falando aqui da profissionalização do agricultor frente às tecnologias. Mas como a Bayer fala, eu estava lendo um artigo deles recente, eles dizem assim: a agricultura é a primeira invenção da humanidade. E a necessidade básica do ser humano é se alimentar. Então, tem um mundo girando em torno disso. O agronegócio é muito rico. Eu queria falar um pouquinho sobre o Caravana do Agro. Posso falar? O Caravana do Agro é um projeto e a gente quer contribuir, né, os Instagrams, ele coordena alguns Instagrams, para ajudar os influencers a fazer essa comunicação. Eles já se comunicam com os seguidores deles e, enfim, engajam com os seguidores, mas essa comunicação entre empresa e produtor, e agrônomo, e apaixonados pelo agronegócio. Porque a gente vê a tecnologia vem, inovação vem para ajudar, já está mais do que demonstrado aí que aumenta a produtividade, é bom para todo mundo, mas fazer essa ponte, essa comunicação para o produtor, para o técnico, para o agrônomo entender realmente como isso é bom e conseguir aplicar isso na prática. É para a gente avançar juntos, para a gente fazer o agro crescer como tem que crescer, como ele já está crescendo. Então, a gente quer contribuir nesse aspecto. Você tocou no assunto de influencer, né? Que tá muito em alta a influencer do agro. Você acha que é importante o influencer se profissionalizar nesse segmento? Com certeza é importante. Até o nosso projeto Caravana do Agro é para isso, é para gerar para eles um ambiente profissional. A responsabilidade de um influencer digital é muito grande. Os meninos comentam comigo, os influencers, né, do Agrooficial, trabalho no campo, agronomia
Paraná, Vida no Campo e outros Instagrams, eles comentam comigo que eles recebem mensagens de pessoal de outros países em busca de emprego ou querendo saber mais sobre o agro no Brasil. Enfim, a comunicação é intensa. Realmente influenciam pessoas. Influenciam mesmo. E eles aprenderem a fazer essa comunicação da melhor forma, em parceria com as empresas, com órgãos do governo, é muito legal. Eles precisam fazer isso porque eles têm essa responsabilidade, sim. Então, a gente quer achar o espaço deles, né, e profissionalizar o campo e também os profissionais do agronegócio. É super importante. E o que vocês acham da sucessão familiar em relação ao profissionalismo do campo? Eu estava até conversando um pouquinho com a Andressa antes de a gente começar a conversar aqui, né? O que a gente vê, né? Inclusive aqui na feira, quando você vê uma família vir junto para a feira, o pai, o filho, a esposa, né? Eu acho que isso já é um grande sinal para a gente que a sucessão vai ocorrer, né? Essa criança que está acompanhando o pai aqui, ela vai criar amor, né? Tem muito disso. Eu acabei de entrevistar um mocinho de 16 anos que já trabalha na lavoura. É impressionante. Acho que a forma de criar amor, fazer ele ficar lá na agricultura, né? E ele gostar daquilo, acho que esse é o caminho certo. O que a gente estamos vendo aqui na feira, né? Isso está acontecendo de uma forma natural, né? A gente sabe que tem alguns desafios, né? Eu acho que a agricultura vem de uma forma, cada ano que passa, se profissionalizando mais, né? O agricultor ele vai estar indo com o caminho de ser um empresário do agro, né? Acho que isso a gente estava conversando um pouquinho. Acho que a parte de sucessão é muito importante isso acontecer, né? E acho que esse é o meu ponto de vista. Eu vou puxar um pouquinho para a parte mais jurídica da coisa, aproveitando então. É tão importante essa questão que hoje em dia já se faz está cada vez mais comum os agricultores, os produtores rurais fazerem um planejamento sucessório. Pensar juridicamente na empresa familiar deles. Porque, querendo ou não querendo, eles são empresários. Hoje, a estrutura do agronegócio como um todo, como o mundo vê a agricultura, como a agricultura cada vez mais é necessário formalização, essas questões são muito importantes. Então, são empresas familiares e a gente sabe que família é a estrutura talvez mais complexa da sociedade. Então, a gente também, por mais que haja, né, desde pequenininhos, as crianças já gostam de máquinas, já estão super envolvidas com o campo, mas não dá para negar que tem muitos filhos dos produtores, dos agricultores, que não vão seguir esse caminho. Né, eles vão para outros cantos, ou então vão deixar o campo um pouco, vão estudar agronomia e vão voltar depois de uns anos para o campo com uma cabeça totalmente tecnológica, digamos assim, né? Então, aliar isso, fazer uma estruturação jurídica é importante. Bem isso importante. que eu ia perguntar. Vocês acreditam que os jovens de hoje em dia, essa geração, eles enxergam essas oportunidades? Qual que é a visão de vocês? Se os jovens enxergam que tipo de oportunidade? Essas oportunidades de profissionalização, porque tem várias oportunidades, né, com essas novas tecnologias, mas essa geração ela está muito mais à frente. Você acha que eles estão nessa pegada de enxergar? Porque você falou que tem muitos que saem e não aproveitam as oportunidades. Qual que é o seu ponto de vista? Olha, sinceramente, eu acredito que eles vêm... Pro futuro, assim, o que você acha? Eu acredito que quanto mais comunicação tiver, quanto mais o agro for disseminado, a realidade do agro for disseminada, essa questão tecnológica, porque até talvez os filhos de produtores, os agricultores mirins, vamos dizer assim, eles não enxerguem toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, de tecnologia, novas oportunidades, talvez não seja uma realidade para todo mundo. Então, se eles virem, quando perceberem o que está acontecendo, o que está rolando, o que é o agro hoje, eles se interessem mais, eles engajem mais com a própria propriedade deles, com a própria empresa familiar que eles já têm, talvez sem nem saber da estrutura que eles já estão expostos, já trabalham nela. E de que forma que a gente pode engajar esses produtores, Rafael? Eu acho que
essa forma de sair da faculdade, da propriedade um momento e ir para fora para se profissionalizar, para estudar, para fazer uma agronomia, talvez não só agronomia, mas vários outros cursos que possam agregar conhecimento para ele. Isso vai voltar lá para a fazenda, isso vai voltar lá para a agricultura e vai ajudar ele com certeza a melhorar o processo de produção, vai melhorar a eficiência ou a forma que ele usa melhor a tecnologia, né? Eu acho que isso é essencial para a agricultura, né? Essa profissionalização. Eu não tenho a menor dúvida que a Andressa comentou. E não é só o agrônomo, né? É o administrador, é o advogado. O agro é um mundo, né? Tem oportunidade para tudo, para todas as profissões, em todos os ramos. Isso é muito legal. São vários profissionais envolvidos, né? Vários profissionais envolvidos. Com certeza, são vários, porque uma propriedade agrícola hoje ela acaba sendo, de certa forma, tendo uma complexidade. Ela precisa de um apoio jurídico, ela precisa do agrônomo, ela precisa talvez do engenheiro mecânico para ajudar ela na manutenção do equipamento ou do técnico, né? O equipamento está ficando mais complexo também, né? Precisa de um cuidado maior da manutenção, então é uma cadeia, né? Envolve uma cadeia de profissionais nessa produção aí, né? Ela precisa do comunicador, né? E essa pegada do Jacto Talks é muito legal, porque é comunicar, é trazer informação, é trazer interação, é chamar o produtor, é chamar o agrônomo, os profissionais envolvidos, é chamar também outras empresas para conversar, para sentar junto, para falar de agro. Isso eu acho que é muito relevante e a gente precisa disso. O agro precisa de conversar, né? O agro precisa. Precisamos comunicar, né? Como você comentou. E vocês acreditam que com essas novas tecnologias vai ficar mais fácil essa profissionalização no campo? Eu acredito que sim, né? Acho que porque para a gente explorar o máximo da tecnologia que está na máquina, né, no equipamento, vai precisar de uma pessoa mais preparada quem está lá, né? Isso acho que seria essencial, acho que seria o próximo passo, porque assim, né? o futuro é piloto automático e aí pode ser que a gente não dependa tanto da mão de obra. Como que você vê isso, Rafael? Perfeito, exatamente. Eu acho que o piloto automático, como eu usando esse exemplo, né? Ele vem automatizar uma parte que o operador fazia, alguém teria que fazer aquela operação, né? Então isso a gente deixando para a máquina, para o equipamento fazer isso sozinho, de forma automática, né? Mas eu vou ter que olhar outros aspectos, né? Eu vou ter que produzir mais, ver essa máquina produzir mais, vou ter que talvez analisar um mapa que a telemetria me gerou lá para mim analisar se toda a área foi aplicada, se foi aplicada de forma correta, né? Ou um mapa de plantio, né? Como é que está essa área, né? Um mapa de fertilidade. Mesmo parte de gestões agrícolas, né? De consumo de combustível, de manutenção dos equipamentos, né? Eu acho que a gente está colocando tecnologia na máquina, automatizando uma parte do processo, mas ficando mais a parte de gestão, né, para o profissional que está lá na área, né, na fazenda, né? Olha, nessa fala dele, ele já trouxe vários outros profissionais pro agro, né? Necessidade de vários outros profissionais. Então, se eles enxergam essa oportunidade, eu acho que com certeza. Então, por mais que no futuro tudo seja digital, terá necessidade de mão de obra. Então, a profissionalização não vai deixar de existir. Perfeito, sem dúvida. A profissionalização ela vai, como eu comentei, vamos deixar de operar a máquina, mas a parte de gestão, né, vai ter que ter alguém lá olhando, fazendo a gestão, ou olhando qual a melhor tecnologia que se encaixa no modelo agrícola que ele tem na propriedade ou na região, né? Então, acho que isso fica essa parte para ele. Você acha que a profissionalização, Andressa, é a chave do sucesso do agronegócio? Olha, se é a única, eu não posso te dizer, mas que com certeza é fundamental, sim, com certeza. No mundo que a gente vive hoje, não tem como não ser, né, Mona Lisa? A gente precisa um do outro, um profissional precisa do outro, o produtor precisa das empresas, as empresas precisam do produtor, ambos precisam dos consumidores, nós precisamos de profissionais de tecnologia, e, enfim, é uma cadeia muito, muito bonita de ver. Rafael, você que é responsável por treinamentos,
uma fazenda, quando ela tem gestão, quando tem profissionais capacitados, quais são os benefícios que ela pode oferecer? Os benefícios são vários, na verdade, né? De usar melhor o equipamento, de minimizar perdas do equipamento, né? A gente tem clientes que, quando não tinha lá um profissional que cuidava, por exemplo, dos mapas da telemetria, né? Ele tinha mais de 10% de sobreposição, né? Depois que ele teve contratou um profissional, né, para fazer a análise do mapa de aplicação, ele conseguiu reduzir de 10% de sobreposição para 2% de sobreposição. Então, imagina o ganho o ganho que ele teve com isso, né? De menor desperdício, melhor qualidade da aplicação, né? Melhor uso do equipamento, né? Então, são muitos ganhos que vêm com isso, não tenho a menor dúvida. Nessa perspectiva, a figura dos consultores técnicos, né, agrônomos, bem com essa pegada tecnológica, é cada vez mais comum, né? Os agricultores, os produtores se veem cada vez mais assessorados por profissionais assim. Mais uma parte de profissionalização, né? Profissionais no campo. E você que convive com os agricultores, você costuma ver muito desprofissionalização no campo? Qual que o que você costuma ver aí no dia a dia? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente. Eu tenho contato com sindicatos. Eu estou sempre com acesso a agricultores, tanto os maiores, né, médios e maiores agricultores, quanto pequenos também. Então, eu não sei se eu posso dizer que é uma desprofissionalização, mas eu diria que é uma agricultura mais antiga, né? Talvez os pequenos agricultores ainda não tenham tanto conhecimento. Eles confiem unicamente na sabedoria e na técnica deles. É aquilo que a gente estava falando, né? No achismo. Na técnica deles, e deixem de se beneficiar de todas essas informações, todo esse mundo novo, que não é tão novo assim, mas talvez para eles sejam, e precisam ser expostos, né? Então, eu não diria que é uma desprofissionalização, mas é uma confiança muito grande na própria técnica. É a não recepção de informações relevantes, de contato com o novo, com essa pegada, vamos colocar, da geração mais nova. A comunicação da geração mais nova, disso tudo que a gente está vendo, de tecnologia, da pegada empresarial, com os agricultores mais antigos é muito relevante. Até porque a gente está falando aqui agora de agricultor menor, né? Mas o agricultor menor, ele tem um filho. O filho dele, se quiser continuar na agricultura, ele pode ou manter a agricultura no porte pequeno, ou crescer, ou se tornar um médio produtor. Então, quanto mais exposto ele for a essa realidade, mais ele vai se desenvolver, mais chance ele tem de crescer, de potencializar o que ele já tem, a propriedade que ele já tem, o tamanho de terra, as técnicas dele e tudo mais. Então, mais uma vez, a gente parte para a comunicação, né? Como é importante essa parte, assim, a relação. A informação correta, né? Porque isso acaba trazendo prejuízos para o produtor, né? Sem dúvida. Ele sabendo, né? Ou ele ser provocado, né? Acho que a comunicação é uma forma de provocação para ele também, para ele mudar, para ele entender um pouco mais o que pode agregar. Eu acho que isso vai ajudar bastante, né? Na verdade, a gente começa a fechar aí um ecossistema, né? O ecossistema é formado por vários profissionais, como a Andressa colocou. Isso, eu acho que é o futuro, né? Eu acho que estamos numa fase de construção, é fechar esse elo, né? O elo para ter para essa cadeia, né? Esse ecossistema se fechar, né? Muito bom. Esse bate-papo está muito bom. Mas a gente precisa encerrar. Então, eu gostaria, Andressa, que você fizesse as suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer o convite para a Jacto. E pode ficar um pouco repetitivo, mas eu queria focar nessa questão da comunicação, de engajar mesmo os envolvidos no agro. Seja o agricultor, pequeno, médio e grande, sejam as empresas, os profissionais do agronegócio, para conversar, para se comunicar, porque isso
vai fortalecer o agronegócio, vai fortalecer cada um e a agricultura vai crescer, progredir cada vez mais. A gente tem um agro muito privilegiado, né? Aqui no Brasil, a gente estava falando disso também. Nosso agro é sensacional. A gente tem muito para contribuir com o mundo. Então, quanto mais nós crescermos juntos, melhor vai ser para todos. Rafael? Bem, acho que falando um pouquinho do agro, né? Eu também venho minha família também veio do agronegócio, também cresci no campo também. Então eu estava conversando um pouquinho com o Andressa um pouquinho antes, né? A gente olhar a nossa agricultura, o quanto que ela evoluiu, né? Há 10, 15 anos atrás a gente falava na produtividade de soja de 40 sacos, era uma boa produtividade, né? Essa semana eu conversei com alguns agricultores aqui, estamos falando em 90, 100 sacos por hectare, é como se fosse algo normal, e assim, é o que está chegando. Então, para chegar até aqui, quer dizer, é um grande sucesso da agricultura brasileira, né? É toda essa expansão, esse crescimento, né? E acho que eu venho o próximo passo, né? Que aí é o meio que a gente está falando de comunicar, de se relacionar mais, né? Entre toda essa cadeia. Acho que é o próximo passo que a gente tem que dar. Isso tudo é resultado da profissionalização, né? Sem dúvida, né? Sem profissionalização, sem pesquisa, a gente com certeza a agricultura não tinha chegado nesse nível que chegou no Brasil, né? Não tenho dúvida disso. Muito bom, pessoal. Muito obrigada. Foi muito bom aprender mais um pouquinho com vocês, viu? Obrigada. Obrigada vocês que nos acompanharam por aqui. Obrigada quem nos acompanhou pelo Facebook. Jacto Talks, um passo à frente. Fique com a gente e até a próxima.